Na segunda-feira, dia 10 de agosto de 2020, o Brusque Repórter realizou uma entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que comandou a pasta ministerial na época em que a pandemia do coronavírus estava praticamente iniciando. Mandetta ultimamente vem auxiliando os municípios catarinenses que estão passando pelos chamados risco potencial gravíssimo de contaminação. O ex-ministro concedeu uma entrevista a um dos maiores veículos de comunicação de Santa Catarina e chegou até a ser convidado a participar de uma live de um hospital de Tubarão. E com Brusque não poderia ser diferente. Então, de forma exclusiva ao Brusque Repórter, você confere agora a entrevista com o médico e ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mandetta, minha pergunta é, para frear de vez o avanço da Covid-19 em Brusque, o que seria necessário para a cidade? Talvez um lockdown, talvez um novo fechamento do comércio? O que seria mais eficaz para o município hoje, de acordo com esse avanço da Covid-19? Bem, Tiago, quando essa doença, quando ela começa a entrar num município, num estado, enfim, numa região, ela começa, eu costumo dizer, igual uma brisa suave. Ela começa sempre com poucos casos. O vírus ele fica num período que ele precisa ter um número maior de gente para ele entrar numa segunda fase, que é a fase de transmissão desordenada. Na primeira fase, é possível você identificar e tentar fazer o bloqueio. É a fase da testagem muito intensa e da vigilância muito intensa, do isolamento domiciliar, de isolar os contactantes. Quando você entra na fase da transmissão desordenada, que é o que me parece que entrou Brusque num determinado momento, o gráfico da doença, ele rapidamente sobe. E, Mandetta, eu gostaria de saber se seria eficaz apenas a cidade de Brusque tomar uma medida rigorosa sozinha ou para frear mesmo o avanço do vírus, teria que ser tomada uma ação conjunta entre todos os municípios que compõem o Médio Vale, né? Se você faz um colegiado ampliado e coloca, por exemplo, os números de Brusque, vocês chegaram a ter 100% dos leitos de CTI ocupados. Ou seja, vocês não conseguiam mais atender ninguém, vocês teriam que buscar ambulâncias para levar as pessoas para outras cidades. É lógico que quando você chega nesse ponto, se você reunir os pastores, os padres, a associação comercial, a indústria e falar, olha, chegamos nesse ponto de ser uma roleta russa, qualquer um que precisar de um leito aqui não vai ter, a cidade se junta desde que haja transparência nos dados, desde que haja verdade nos dados. Mas não tenha dúvida que se você puder fazer uma ação conjunta, ela é sempre muito bem-vinda. E recentemente a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que os médicos do centro de triagem aqui da cidade, né, que atendem especialmente as pessoas com sintomas de Covid-19, irão prescrever cloroquina para os pacientes infectados pela doença. E gostaria de saber se, mesmo ainda sem ter alguma eficácia científica comprovada da cloroquina, o fármaco pode ser útil para auxiliar a recuperação dos pacientes infectados ou será completamente ineficaz para Brusque? Ou a cloroquina é realmente uma ilusão e estão fazendo isso por uma forma política, digamos assim? Minha posição é muito clara. Eu vejo quando você tem uma doença infecciosa, você tem que ser muito sincero, você tem que ser muito transparente no porquê de fazer determinadas coisas. Eu me pautava por pesquisa, por ciência. Se me demonstrasse eficácia, eu aderia. Eu acho que o planeta Terra inteiro está passando por esse problema, os Estados Unidos, o México, a Europa, a China, a Rússia, a Índia, enfim, todos os países do mundo estão passando por esse problema. E o único país que ainda insiste nessa questão, pontualmente, é o Brasil. Se fosse uma eficácia tão boa, eu não consigo enxergar o planeta Terra gastando bilhões de dólares, perdendo economias, baixando o PIB, fazendo investimentos bilionários em vacina, tentando achar uma saída. Eu não consigo imaginar o porquê que o planeta Terra inteiro já não teria comprovado. Todos os artigos que saíram, infelizmente, e eu torcia muito para que eles demonstrassem alguma eficácia, mas infelizmente eles não mostram. O estudo até feito aqui no Brasil também, eles fizeram com quase 700 pessoas, para metade dando o remédio, metade dando o chamado placebo, e comparando os dois,
e percebendo que não havia diferença, né? Infelizmente, não há diferença entre aqueles que complicam e acabam indo para o CTI ou não. E a gente vê essas iniciativas de prefeituras, alguns médicos acreditando que estão fazendo uma coisa muito positiva, falam sempre, na minha experiência, o fato é que você tratar uma doença que 85% das pessoas vão evoluir bem com cloroquina, ou com ivermectina, ou com fita do Senhor do Bonfim, ou com benzedeira, é sempre muito bom você dar alguma coisa e dar o crédito. Em 85% das vezes, você dá o crédito para alguma coisa. Mas, infelizmente, não tem pesquisa.